coração está em outro lugar. Por que isso é perigoso para as nossas vidas? Lá no livro de Mateus, no capítulo 7, versículo 24, a palavra do Senhor vai nos dizer que ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí em Mateus capítulo 6, versículo 21, Jesus diz que, pois onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. E lá no livro de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, o sábio vai nos dizer que sobre tudo que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procedem as saídas da vida. Ou seja, mesmo que a nossa intenção ela seja boa, Deus, Ele sonda o nosso coração. Mesmo que a minha intenção ao vir à casa do Senhor seja uma intenção boa, se o meu coração não estiver inteiramente voltado para agradar a Deus, Ele conhece, Ele sabe qual o motivo de eu estar naquele propósito. O segundo item que faz com que estarmos reunidos com o coração em outro lugar seja perigoso é que através desse texto nós percebemos que também eles estavam ali reunidos com a igreja, mas isso não foi suficiente para garantir a sua comunhão e a sua salvação. A palavra do Senhor nos diz no versículo 8 do capítulo 20 que nós lemos, que naquele ambiente, naquela sala, naquele cenáculo, haviam muitas lamparinas, haviam muitas lâmpadas acesas, mas essas lâmpadas não foram suficientes para fazer com que Eutico se mantivesse acordado. Aquelas luzes refletiam e Paulo estava ali proferindo um discurso sobre a palavra do Senhor, mas isso não foi suficiente para que Eutico permanecesse em alerta, acordado. E aqui também eu quero fazer um parêntese, uma aplicação para o que nós estamos vivendo hoje. Precisamos cuidar da nossa vida espiritual. Precisamos cuidar da saúde da nossa vida espiritual, para que nós não nos tornemos crentes religiosos. E o que seria um crente religioso? É aquele que vai à igreja frequentemente, é aquele que está na casa do Senhor, que observa a lei, mas na verdade o coração está distante daquilo que o Senhor fala. Jesus já dizia isso quando fez referência lá em Mateus capítulo 15, versículo 8, ao que foi profetizado pelo profeta Isaías. Ele diz: este povo se aproxima de mim com a sua boca, me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se nós não tomarmos cuidado, nós nos tornamos pessoas como essa que está descrita aqui por Jesus. Nós começamos a estar na igreja, nós começamos a frequentar os cultos, até abrimos a nossa boca, até levantamos as nossas mãos, mas a nossa mente, o nosso coração está preso a coisas que não agradam ao Senhor. E aí nós começamos a não sentir prazer ao cultuar ao Senhor. E chegamos às vezes até a dizer: mas que culto estranho que foi hoje, que culto frio, sendo que o problema está em nós mesmos. E o que a Bíblia diz sobre isso? Sobre o crente que é religioso, sobre o crente que é morno, porque ele não consegue ser quente, ele não consegue ser fervoroso. Lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16, a palavra do Senhor nos diz: conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera fosses frio ou quente, assim porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. E o que causa essa mornidão? O que faz com que nós estejamos vulneráveis a essa mornidão? O fato de nós não lermos a palavra do Senhor, o fato de nós não jejuarmos e o fato de nós não orarmos. Nós precisamos cuidar da saúde da nossa vida espiritual. Não podemos ficar satisfeitos só em vir à casa do Senhor. Hoje eu fui lá, eu cantei com o círculo de oração, eu cantei com a mocidade e dar por satisfeito. Não, nós precisamos fazer aquilo que o apóstolo Paulo nos recomenda: encher-nos do Espírito Santo de Deus. Quantas
que a janela não é o lugar onde nós devemos estar. Na semana passada, os irmãos devem ter acompanhado, né? Quando eu preparei essa pregação, foi bem no momento que estava acontecendo. E aí depois eu fui pensar, né? Uma moça, ela foi, se tornou pública porque ela estava sentada na janela do avião e uma mãe queria que o filho ficasse sentado na janela do avião. Só que nós, servos do Senhor, não devemos ficar na janela. Mas por que você está falando isso, Jaqueline? O texto de Atos nos conta que Eutico, ele estava sentado na janela, enquanto todos estavam no cenáculo, ouvindo o que Paulo estava dizendo. Aleluia! E tomado por um sono, desinteressado por aquilo que Paulo estava pregando, Eutico começou a dormir. E dormir na janela é um perigo para o crente. Estar assentado na janela e dormir é um perigo para o servo de Deus. Por que isso é perigoso? Porque essa passagem ela nos leva a refletir sobre o nosso interesse pela palavra do Senhor. Às vezes nós ficamos tão empolgados nos nossos ensaios, preparando hinos, preparando louvores, e é muito bom isso. Mas às vezes quando chega o momento da palavra, nós começamos a bocejar, começamos a abrir boca, começamos a ficar com sono, porque muitas vezes a palavra não está aquecendo o nosso coração. Porque muitas vezes nós não estamos interessados naquilo que a palavra do Senhor diz. E lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o profeta disse que o povo do Senhor foi destruído porque lhe faltou conhecimento da palavra do Senhor. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, Paulo ele também vai falar sobre a necessidade de nós meditarmos naquilo que as Escrituras nos trazem. Em Josué capítulo 1, versículo 8, vai nos dizer que não se aparte da nossa boca o livro desta lei. Antes, medita nele de dia e de noite. Aleluia. E aqui eu quero fazer uma pergunta para a igreja, não precisa me responder. Quanto tempo nós temos dedicado à meditação na palavra do Senhor? Aqui eu não estou falando sobre fazer uma leitura diária, uma leitura dinâmica, mas uma leitura em que nós nos debruçamos sobre a palavra do Senhor e nos deliciamos com aquilo que Deus ele revelou para nós através das Escrituras. Irmãos, existem países em que os nossos irmãos que servem a Jesus, eles não podem ler a palavra do Senhor. E eu e você estamos aqui no Brasil. Às vezes temos na nossa casa diversos exemplares da palavra do Senhor. Temos a Bíblia no nosso celular, temos a Bíblia em diversas versões. E às vezes nós passamos a semana inteira sem abrir a palavra do Senhor para ler. Só nos alimentamos daquilo que é falado na igreja no domingo e ainda lido pelo pastor. O Espírito Santo nesta noite está nos advertindo sobre a necessidade de nós meditarmos na palavra do Senhor de dia e de noite. Aleluia! Meu Deus! Voltando para o texto, nós podemos perceber então que havia por parte de Eutico um desinteresse pela palavra que estava sendo pregada. E ele escolhe então um lugar que colocou a sua vida em risco. Assentar-se à janela é escolher um lugar perigoso. Por que é perigoso assentar-se à janela? Porque isso faz com que fiquemos com a nossa atenção dividida. Nós podemos ficar distraídos. Você pode aí fazer uma busca pela sua memória. Quando a gente viaja para algum lugar, seja de carro, de ônibus, de avião, quando você se senta à janela, você começa a observar o que está lá fora. Começa a observar a paisagem, começa a observar o movimento, começa a observar o que está do lado exterior do veículo em que você se encontra. E muitas vezes nós até nos distraímos e a viagem passa mais rápido. Só que na nossa vida espiritual, o nosso olhar não deve estar para fora. Na nossa caminhada com Cristo, o nosso olhar deve ser para o alto, de onde vem o nosso socorro. Nós devemos olhar para o Senhor, de onde vem o nosso socorro. E como é que eu olho para o Senhor, Jaqueline? Você conhece o Deus
nossa liderança. Nós começamos a implicar com coisas que são banais, com coisas que são pequenas, e esquecemos de olhar, de voltar o nosso olhar para aquilo que é importante. Lá em Provérbios capítulo 4, versículo 25, a palavra do Senhor nos recomenda: os teus olhos olhem para a frente, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Ainda em Hebreus capítulo 12, versículo 2, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, é Jesus. Sentar à janela nos faz olhar para um lugar que nós não devemos olhar. Ainda é perigoso sentar à janela, porque quem escolhe esse lugar demonstra, atesta, confirma que está mais interessado naquilo que está lá fora do que aquilo que está do lado de dentro. E a palavra do Senhor nos diz lá em 1 João capítulo 2, versículo 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ainda em Mateus capítulo 9, versículo 37, Jesus disse para os seus discípulos: a seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Quando nós escolhemos sentar à janela, nós deixamos de olhar para aquilo que há na obra do Senhor, em que nós precisamos nos engajar, aquilo que nós podemos contribuir para o crescimento da obra do Senhor, e começamos a olhar para coisas que nos deixam distraídos. Para nós finalizarmos, a janela é um lugar de risco, porque ela pode nos levar ao sono e tirar a nossa percepção daquilo que está acontecendo. E ficar com sono perto da janela pode nos levar à morte espiritual. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, Paulo vai dizer que o salário do pecado é a morte. Quando nós escolhemos ficar perto da janela, nós estamos correndo um risco muito grande de morrermos espiritualmente. Por isso a palavra do Senhor nesta noite, ela nos chama para um despertamento. Ela nos chama para uma reflexão. Qual tem sido o lugar que nós temos ocupado na casa do Senhor? Como está a minha vida espiritual? Será que os meus olhos estão abertos? Será que eu estou acordada a ponto de perceber que o inimigo ele prepara laços, prepara embaraços? Mas quando eu estou direcionado pela palavra do Senhor, a palavra do Senhor ilumina e
Porque hoje é muito fácil. A gente às vezes até fala, eu vou ler a Bíblia no celular. E aí quando você começa, pega o celular, você vê que tem uma notificação no WhatsApp, no Instagram, e aí você esquece daquilo que você estava fazendo, e as horas passam, e aí a gente não lê a Bíblia. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso com você mesmo, de que a palavra do Senhor, ela tenha prioridade na sua vida. Aleluia. Que você tire um tempo para meditar nas delícias que há na palavra do Senhor. Porque naquele dia não vai adiantar ter profetizado. Naquele dia não vai adiantar ter falado em línguas. A palavra do Senhor diz que naquele dia muitos chegarão dizendo: Senhor, mas em teu nome eu profetizei, em teu nome eu expulsei demônios. Mas não adianta isso se a nossa vida não estiver de acordo com a palavra do Senhor. E essa palavra que eu estou dizendo para a igreja, primeiro ela vem para mim. Não adianta eu subir aqui no púlpito, pregar, falar, se eu não estiver vivendo aquilo que a palavra do Senhor diz. E nós só vamos alcançar a nossa salvação por meio da graça de Cristo Jesus e conhecendo aquilo que agrada ao Senhor, lendo a sua palavra. Eu quero